Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver uma questão de processo civil? Veja essa questão, ela é bem interessante. Já sei aqui, já tenho ela aqui para você. Sobre o instituto denominado como calendário processual, assinale a alternativa correta. Bom, brevemente pensando no calendário, já sabemos que é uma situação nova, né? É uma inovação trazida pelo CPC, que já está em vigor há algum tempo, mas que tendem a ser abordados aí nas questões de agora em diante, justamente por se tratar de uma novidade. Vamos lembrar um pouquinho, vamos falar um pouquinho do calendário, para daí você conseguir chegar à resposta da questão? Veja só, o 191, ele fala o seguinte: de comum acordo, o juiz e as partes podem fixar o calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Então, o que é? As partes vão ali formalizar ou fixar um calendário que vai vigorar no processo delas, certo? Vai ser um ato que deve depender tanto da vontade das partes quanto do juiz, né? Deve ser um comum acordo, como a gente viu aqui, para que eles estabeleçam essas datas. Portanto, todo mundo ali tem que estar de acordo na situação. Perfeito. Parágrafo 1º, e é aqui que eu chamo a sua atenção, porque o calendário vincula as partes e o juiz. Óbvio, se a gente senta ali, eu sou advogada do autor, se eu, o advogado do réu, o autor, o juiz, sentamos ali para formalizar um calendário, determinamos datas em que as coisas devem acontecer. Então, até tal dia, eu tenho que apresentar a réplica, a contestação do autor. Depois disso, a gente vai ter tantos dias ali, 2 dias para apresentar as testemunhas que queremos que sejam ouvidas. A audiência vai ser naquele dia. Depois da audiência, teremos ali 1 dia para cada um apresentar memoriais. Tudo isso faz com que estejamos vinculados a essa situação. Teremos que obedecer, portanto, afinal, foi algo que decidimos juntos ali. Perfeito? E os prazos, e é aqui que tem que ter muita atenção, os prazos previstos nesse calendário somente serão modificados em casos excepcionais que forem devidamente justificados. Por quê? Porque senão vira uma bagunça. Faz o calendário para depois querer mudar o calendário? Então, a regra é, o calendário deve prevalecer. Porém, em situações excepcionais, podem ali serem modificados, porém deve haver uma justificativa para tanto, certo? O que mais? Outro ponto de atenção, parágrafo 2º do 191. Veja só, o que diz o parágrafo 2º? Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Portanto, eu tenho, ou o juiz, né, eu no caso não, o juiz, ele tem que determinar a intimação das partes para comparecerem naquela audiência que já consta no calendário? Não. Numa situação em que eu mencionei para você, por exemplo, é determinado ali que as partes têm que apresentar em 1 dia o rol de testemunha. O juiz vai ter que intimá-las, tipo, como um lembrete, aquele lembrete que a gente tem no celular. Opa, hoje é dia de você apresentar rol de testemunha. O juiz tem que intimar, tem que ali dar uma sacudida para as partes lembrarem? Não. Caberá às partes vinculadas ali, né, obedecerem aquilo que ficou fixado no calendário. Cuidado com isso, tá bom? E aí, então, acho que já temos condições de responder a nossa questão, porque, de fato, sobre o calendário, nós temos que dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual, cujas datas tiverem sido designadas no calendário, ok? Vamos ver por que não as demais. Letra A. De comum acordo, as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais, independentemente de homologação do juiz? Não, porque o juiz ele tem que estar ali também, ele tem que fazer parte daquela situação, porque ele vai homologar o calendário. O calendário vincula as partes e não o juiz? Acabei de falar que o juiz faz parte, 191 fala expressamente do juiz. É indispensável a intimação das partes para a realização de audiência, cuja data tiver sido designada no calendário? Não. Não ocorre, não é indispensável. Lembrando que indispensável é algo que deve ser feito, algo que eu não posso passar por cima. Eu tenho que intimar, acabei de falar que não. Tá? O juiz fixará calendário para a prática de atos processuais, independentemente de concordância das partes? Não. Nós vimos que isso depende de comum acordo. 191 começa justamente assim, de comum acordo, as partes e o juiz podem fixar ou podem ali fazer um calendário, certo? Então, cuidado, é como eu disse, são inovações, são questões que ainda podem cobrar muito sobre o calendário processual e as consequências dele.
certo? Fique atento a ele, espero que você tenha acertado a questão. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!